Por favor, Ivanete. Essa irmãzinha, a gente tem bastante tempo, a gente tem andado juntas assim. A gente quase não se encontra, não, sabe? Uma vez por mês, quando muito, né? Nem conversa, porque é durante a ministração do irmão Bernardo, a gente fica ouvindo. Mas há bastante tempo que a gente conversa a respeito da palavra. Não muito frequentemente, mas o que nos tem unido é sempre a palavra do Senhor. E houve uma época em que a Ivanete tinha sido magoada por uma pessoa, magoada fortemente. E então ela foi lá em casa e me dizia assim, mas eu ainda tenho que perdoar e amar essa pessoa? Você fala isso comigo? Eu falei, não sou eu, não está escrito aqui. Ó. Na sua também está escrito, você vai amar se quiser, né? Agora aqui fala que se você amar, a solução vem. Não é? Porque isso aqui, a palavra do Senhor, não tem nada obrigatório, não. Nada. O Senhor não nos obriga a nada. Ele tem aqui os princípios de vida que nos tornam felizes e realizados. Mas nós os praticamos se queremos. Não há obrigatoriedade. Mas a irmã Ivanete, como todas vocês, também tem umas experiências muito fortes no Senhor. Eu acho que vale a pena a gente ouvir ao menos uma, né? Boa tarde, irmãs. Quando eu me casei, eu também achei que ia ser um conto de fadas, né? Que eu já estava casando com um pouco mais de idade, não era mais uma criança, mas então é tudo maravilhoso. Eu já tinha planejado tudo, né? Nada de errado. Com o tempo, eu fui vendo que o relacionamento, a convivência era meio difícil. E porque meus pais também não foram tão a favor do meu casamento, eu achava que eu não tinha direito nem de reclamar. Então, nem para Deus eu tinha direito de reclamar, porque, afinal de contas, né? Então, foi difícil. Aí eu fui para Deus. E a primeira coisa que Deus mandou, falou para eu fazer, ser submissa a meu marido. Porque é aquele caso que a Glória falou. Eu trabalhava, eu era independente, eu tinha minha condição financeira. Para que eu ia ter que depender de marido? Para que eu ainda ter ser submissa? E as minhas colegas, né, com aquela pressão. Ser submissa o quê? Isso é coisa ultrapassada. Isso é coisa que já não existe mais. A mulher moderna não pode ser assim. A mulher moderna, ela é dona do seu nariz, ela é dona do seu destino. Mas Jesus falou para que eu tinha que ser submissa. Aí, com muito custo, eu fui lá e engoli seco. Fui ser submissa. Fui aprender a ser submissa. Falei assim, então me ensina, porque eu não sei, não. Não sei fazer isso. Eu achei que eu fosse submissa. Eu já está falando que não sou, então me ensina, né? Porque eu não sei fazer isso, não. E, com o tempo, as coisas foram ficando mais difíceis. E, no momento, houve uma traição muito dolorosa. E Deus foi me ensinar a amar. E foi quando a Glória, né? Jesus, mas eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, Senhor. Aí a palavra de Pedro, é 7 vezes, Senhor, que eu tenho que perdoar? Por dia? Eu falei, não, Pedro, é 70 vezes 7. Eu não estava fazendo mais que minha obrigação, né, de amar aquele marido, né, que Deus que estava ali comigo. E, aos poucos, Deus foi trabalhando em mim, né? Eu tive que aprender a perdoar, tive que aprender a conviver com Ele e ajudá-lo nas suas dificuldades. E lá se vão alguns anos. E a primeira coisa que eu vejo nisso foi Deus me tratando, né? Era muito difícil para eu perdoar, muito difícil. A minha dificuldade era tremenda, né? Desde muito pequena, eu tomava muito cuidado em não fazer nada para depois eu ter que me arrepender. Porque era muito difícil depois eu ter que voltar atrás naquilo que eu tinha decidido. E, nessa hora, eu tinha que aprender a perdoar, ter que voltar atrás e admitir que o Senhor estava no controle daquele casamento, né? E Deus estava e está, continua no controle, né? Então, agora eu viajei, eu fui em Curitiba, e ele foi me levar no aeroporto. Ele está trabalhando
com um táxi, que foi opção dele, e ele está feliz lá, do jeito que ele está. Aí ele foi me levar no aeroporto, né? Ele falou, deixa eu colocar no taxímetro aqui para saber quanto que você vai me pagar. Aí chegou lá, deu tanto, né? Um valor até alto. Eu falei, não tem problema não, é só você cobrar do meu marido, ele é generoso, ele é bondoso, ele é maravilhoso. Ele faz, e pronto, sem problema. Na volta, eu voltei por Confins, que é mais longe ainda. Aí, o valor foi maior ainda. Eu falei, mas eu já te falei, você pode cobrar do meu marido. Ele, já o clima já. Para chegar nisso, irmãos, foi assim um aprendizado. Foi uma luta para eu entender que Deus ia cuidar dele o mesmo tanto que ele estava cuidando de mim. Né? Eu perdoar meu marido não estava fazendo mais que minha obrigação. Porque o mesmo tanto que Deus me ama, ama ele também. Né? E Deus queria cuidar dele do mesmo jeito que ele estava cuidando de mim. E eu só pude ver o amor de Deus na minha vida quando eu me dispus a amar e perdoar e cuidar dele. E fazer o que as irmãzinhas falaram. Cuidar primeiro da minha casa. Né? Teve um momento que eu também tinha que ir para a igreja, porque eu fui acostumada assim, né? E a minha sogra falava, deixa de ir para a igreja para você ver. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Mas eu vi lá na palavra que a minha obrigação era primeiro com o meu marido. E ele não queria que eu fosse para a igreja. Não daqueles moldes, né? Então eu tive que tirar um tempo. O tempo que eu ia para a igreja, eu falei, tá bom. Eu vou pegar a minha Bíblia, vou louvar o Senhor na minha casa. E fui louvar o Senhor na minha casa. E aí eu fui vendo as mudanças de como que é bom obedecer ao Senhor. Né? Obedecer, primeiro, sendo submissa a meu marido, né? Que foi difícil, eu engoli isso também, porque eu queria ir para a igreja. A união, a comunhão dos irmãos, né? Aquilo que se fala tanto, eu também tinha necessidade disso. Né? Mas as vitórias que eu tinha na minha vida era sozinha no meu quarto. Lá, eu sozinha e Deus fechando a porta, né? E falando ao Pai em secreto. Então, eu não tinha que ficar buscando realmente. É muito gostoso a comunhão, mas as vitórias eram lá, dentro do meu quarto. Né? E praticando aquilo que Deus estava me falando, obedecendo. Obedecendo a meu marido, dando a ele a honra necessária, que eu não sabia fazer isso. Não sabia mesmo. Fui criada dentro da igreja com todas as formalidades, né? Com todos os exemplos das irmãs mais velhas, mas a gente não sabe, enquanto o Espírito Santo não vem e ensina para a gente. Né? Eu louvo a Deus por isso. Obrigada. Perdoar é muito mais do que simplesmente deixar de ter raiva da pessoa. Perdoar é deixar que o relacionamento seja restaurado plenamente. É esquecer. Vocês já pensaram se o perdão de Jesus fosse o que a gente costuma ter em relação às pessoas que nos magoam? Ele não ia ter comunhão com ninguém, né? Nenhum de nós. Ele perdoa, esquece. A palavra do Senhor diz que Ele separa de nós as nossas transgressões como o Oriente do Ocidente. Ou seja, vão para lá dos opostos e jamais vão se encontrar. Nunca mais você vai se encontrar com aqueles medos, aquelas culpas que Jesus te perdoou. Elas desapareceram, elas foram perdoadas. E se nós nos dizemos cristãs, devemos procurar ser realmente cristãos, não é? Não é apenas da boca para fora. O perdão é fundamental na vida do cristão. Claro que ninguém é obrigado a perdoar, claro que ninguém é obrigado a amar. Não se obriga a amar nem a perdoar. Mas se você perdoa e ama, a sua vida é que melhora. Não é a do outro, é a sua. É você que deixa de estar presa. Porque a mágoa prende, machuca e tem mais, dá doença. Porque a palavra diz que a mágoa, quando ela não é perdoada,
Quando ela permanece no coração, ela se transforma em raiz de amargura. E contamina o que está ao redor. Por isso que nós temos tantos jovens infelizes, a amargura enraizada no coração dos pais. É preciso realmente haver o perdão em todo e qualquer relacionamento. Né? Isso para que você não fique sofrendo, para que você não fique escrava daquele sentimento que te humilha, não é? Porque se você não esquece uma mágoa, é porque aquilo te humilhou, aquilo te machucou. Então você fica escrava daquela humilhação e daquela dor, daquele machucado. Mas se você perdoa e esquece, você continua livre, você fica realmente livre. Não só do sentimento, mas daquele jugo que o sentimento traz junto. A gente não pode esquecer nunca que todas as pessoas se enganam, erram, às vezes tomam decisões erradas, e é preciso voltar atrás. E assim como você gosta de ter uma chance de voltar atrás e consertar, as outras pessoas também gostam de ter chance para consertar algo que não fizeram bem na vida. Claro que o melhor seria não errar, mas nós sempre erramos, né? Nós não temos a sabedoria plena. Vamos conseguindo essa sabedoria aos poucos, crescendo um pouquinho a cada dia, porque ninguém cresce de uma vez. E sempre tendo o cuidado de respeitar o outro como uma pessoa que Deus ama da mesma maneira que ama a gente. Deus não ama ninguém diferente. O amor de Deus é enorme, cobre todas as pessoas, não importa quem elas sejam. Para Deus não existe pecado pequeno e pecado grande. Falta uma só. Uma palavra grosseira, um tapa, tem tudo o mesmo tamanho para Deus. Uma grosseria. Para nós é que tem diferença. Para Ele não. Porque o amor dele é completo e o perdão também. Né? Irmã Catarina, por favor. Irmã Ivanete, eu não te agradeci. Obrigada, filha. Bem rapidinho. Já falaram tudo? Tudo. Eu falar alguma coisa vai ficar... Então, eu só vou falar para vocês uma coisa que me chocou. Há 2 anos atrás, eu recebi uma carta no Dia Internacional da Mulher. Eu recebi uma homenagem da Câmara Municipal de Campinas dos Vereadores como o título de Mulher Virtuosa. Se não fosse esse título, eu não teria ido. Mas eu sei que isso veio de Deus. E eu recebi uma carta na internet, como o mundo, como a mulher do mundo age, e a pessoa que mandou não sabe, que eu falei assim, minha filha, você é do mundo. Se você conhecesse Jesus, não seria assim. Oração da mulher. Senhor, me dê bastante amor para eu amar o meu marido. Me dê bastante alegria para eu alegrá-lo quando ele chegar triste. Não me deixe, Senhor, ficar triste para que ele tenha que me agradar. Senhor, me dê paciência para suportar os momentos que ele vem para casa mal-humorado. Olha, Senhor, eu só não te peço força, porque se o Senhor me der força, eu mato esse homem de tanto bater. A gente ri, mas eu fiz isso muitas vezes. Eu não pedia para o Senhor, me dá... se o Senhor estiver do meu lado, o Senhor senta aí, olha, me dá força, eu bato nele. Se o Senhor estiver do lado dele, dá força para ele me bater. Agora, se o Senhor não estiver nem do meu lado, nem do lado dele, senta aí, o Senhor vai ver como é uma mulher forte bate no homem fraco. Eu era isso. Sabe? Mesmo sendo pastora, eu era autoritária, eu era mandona. E graças a Deus, que Deus me deu o homem que Ele escolheu para mim, antes da fundação do mundo, é um pai maravilhoso, é um avô exemplar.
E nós, como marido e mulher, temos mostrado aos nossos filhos e aos nossos netos o que é Jesus através da nossa convivência. Se um neto escuta eu conversar com o Valdemar empolgado, o Valdemar fala alto, é a natureza dele. Ele ri alto, vocês escutam, só ele que ri aqui. Eu falo, meu Deus do céu, diminui o volume, ele tem uma potência de voz. A minha netinha fala assim, mas vocês vão brigar de novo? Nós não estamos brigando, então fala baixo. Porque o tom de voz. E minha filha me mandou uma carta esse ano no meu aniversário. Aliás, os 3 filhos mandaram junto com as noras, com os genros, né? Genro é filho na lei, nora é filho na lei. E eu os amo de toda igual, de maneira igual. E ela me mandou uma carta agradecendo a Deus, não pela mãe inteligente, não pela mãe bonita, não pela mãe esportiva, não pela mãe amorosa, que isso tudo, se ela fosse falar, seria redundante, que ela fala todo dia, eles falam todo dia. Mas até eu ia trazer a carta, mas não sei por que eu esqueci. Eu achei tão bonita. Mas pelo amor de Jesus que eu tenho passado para eles. Que um dia ela estava orando e falando para Deus, né, do casamento. Gente, não é fácil, não. Se o grão de trigo cair na terra não morrer, né, Adelina? E aí? E a gente morre? O que é morrer? É permanecer na palavra. Às vezes, a gente deixa Deus permanecer na gente, mas a palavra dele, não. Isso aqui, eu vou tirar a forra agora. Senhor não sabe que homem que eu tenho dentro de casa? E minha filha disse assim, mas só falou uma coisa uma vez, que mexeu muito comigo. A senhora disse assim, olha, eu sempre critiquei meu marido. A gente fazia reunião, né? As mulheres do mundo, as mulheres também da igreja são assim. Olha, você ora para o meu marido. Ai, mas ele está tão grosseiro. E um dia, a primeira vez que eu vi no ministério, a irmã Glória, e eu estava com vontade de pegar o Valdemar e dar uma sacudida, vira a irmã Glória e fala assim, hoje peguei um casal, o marido chegou para mim e disse assim, olha, você vai falar para a mulher? Dá um bom beliscão na minha mulher. E a Glória que pegou ele falou assim, pronto já, vocês são uma só carne. Quando a dor dele for a tua dor, quando a alegria dele for a tua alegria, quando o Deus dele for o teu Deus, quando o teu Deus for o Deus dele, acabou. Não tem mais problema. Minha filha disse, mãe, antigamente eu falava com Deus para reclamar do meu marido, porque para não falar para ele nada, nem para a senhora, e um dia Deus disse para mim, ele é meu filho como você é. Você gostaria que eu falasse mal da Gabriela, da Júlia ou do Mateuzinho? Qual que eu posso falar que você não fica triste? Ela falou, nenhum. Então não fale mal do meu filho para mim. Só me agradeça que eu sou Deus transformador. O que você olhar, Ezequiel, Deus perguntou, o que você está vendo? O que você está vendo no teu casamento? É só osso podre? É só desgraça? Falando, mas eu não tenho o amor do meu marido, ele não me dá o que é devido, eu estou carente. Eu escuto as mulheres do mundo falando isso para mim. Meu marido já não, sabe, eu acho que quando Sara riu, eu acho que nem foi por causa dela, viu? O irmão Bernardo falou, essa velha? Não, eu acho que ela falou assim, esse velho que não dá no couro. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer o teu marido ter aquela mesma atração que tinha por você no período de namoro, de noivado. Deus pode transformar ossos secos, pode colocar músculo, pode colocar vida e pode assoprar. Mas para isso, irmãs, eu tenho aprendido. Eu posso falar hoje, vocês podem ter marido maravilhoso, eu não tenho dúvida, mas que nem o meu vocês não têm. E eu nunca pude falar isso. E isso eu falo hoje porque Deus me ensinou que a mulher sábia é aquela que sabe ter equilíbrio. Trabalha fora, sim. Costura para casa, lava roupa. Eu nem sabia mexer na máquina de lavar roupa. Sempre tive gente que faz isso. Achei fantástico. A máquina faz tudo, eu nem sabia. Eu achava, nossa, eu valorizo o que a moça, minha faxineira, faz. Mas hoje eu não deixo ela mais lavar roupa.
Acho fantástico. Aprendi a lidar com vídeo, agora eu vou aprender com computador. Irmão Bernardo já fez o DVD. Mas tudo a gente tem que aprender na vida quando você quer aprender. Quando você morre para a tua filosofia, para o teu sentimentalismo, quando ele está dando aquela resposta grosseira e o Espírito Santo fala assim para você, morre. E fala para ele, ai, você está irritado, me perdoa, o que eu fiz? Me perdoa. Gente, transforma. Eu estava na cozinha, quando o irmão Bernardo fala assim, eu sei quando você está mentindo. É lógico, o Espírito Santo revela tudo. Eu estava na cozinha, o Espírito Santo falou assim, vai lá, não, eu estava no escritório, vai lá na cozinha e fala para o seu marido que você ama e para ele não comer o doce que ele pôs no bolso, que ele está com a glicemia bem alta. E ele gosta de comer. E eu entrei com a sabedoria que Deus me deu. Eu falei assim, você comeu doce, Valdemar? Não. Mas Deus não mandou perguntar. Mandou falar, apesar do doce que você está no bolso, eu te amo, não coma. Eu falei assim, o que você tem no bolso? Ele, nada, nada. A sábia foi lá, enfiou a mão no bolso dele e pegou uma paçoquinha. Aí, na hora que eu olhei para ele, uma misericórdia dentro de mim. Eu falei, benzinho, você quer comer, você come. Mas eu acho que isso não vai te fazer bem. Vamos tentar, eu te ajudo. Eu vou sair, vou comprar um pé de moleque delicioso diet para você. Ele falou, sabe que até perdi vontade de comer o doce? Falei, por quê? Porque, não, você me deu um abraço tão gostoso. Vamos aprender com Deus a morrer. Sara chamava Abraão de Senhor. Mas não é porque, olha, ela era tão sábia que ela queria até arrumar uma amante para ele, para ela poder ter filho, porque ela não conseguia esperar em Deus. E o que foi falado aqui hoje por todo mundo? Aquietai-vos. Eu sempre falei isso quando a gente tinha reunião, eu e a Sandra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você aquieta assim. Né? Senhor, o senhor está demorando. Acho melhor eu fazer alguma coisa. Toda vez que eu quis ajudar Deus, me ajudar, foi um desastre. Ele está à porta, Apocalipse 3. Todo dia. Ele está batendo. Qual a situação que está a tua vida, teu marido, teus filhos? Não temas. Ele está à porta e está falando, Catarina, abre. Abre que eu vou entrar. Se você abrir e me convidar, se você ouvir a minha voz, eu ceio com você. Ceia, fala de vida em vitória, de alegria, de prosperidade. Sabe, hoje eu posso falar. Eu adoro deitar na cama. Adoro a Deus, mas eu amo muito deitar na cama com meu marido. Antes eu não suportava. Ele vinha fazer, ai, estou com dor de cabeça. Você conhece essa história, né? Eu estou cansada, eu trabalhei demais. Hoje eu louvo a Deus, porque o irmão Bernardo disse assim para mim, você está cada vez mais jovem. Eu falei, eu ainda não fiz nenhuma plástica, mas estou pleiteando. Mas Deus renova a minha juventude como a da águia. Você não tem mais desejo no teu coração? Peça a Deus, aquieta. Ele renova o amor e o desejo pelo teu marido. Você está sem esperança com o teu filho? Entrega para Deus. Fala, Senhor, eu te louvo, porque não é o que eu olho que é verdade. A verdade é que eu não criei filho para calamidade. Que o fruto do meu ventre é abençoado e próspero. Que a minha descendência é poderosa na terra. Essa é a verdade, Senhor. Circunstâncias é passageira, é mentira, passa. Mas a tua palavra não passará jamais. Se permaneceres em mim, João 14, mas minhas palavras permanecerem em vós, o que acontece com a religião? A gente permanece em Deus. E quantas vezes eu vestia de pastora e ia para a igreja? Pregava, nossa, pregava bem, tinha uma homilética, uma hermenêutica, aprendi tudo direitinho. Mas já saía do culto, a gente ia para Campinas, eu ia. Sabe quando você afia bem a espora, assim? E você começa, você desafinou aquela música. E ele, por que você falou isso? A gente voltava brigando. Pastora e pastor? Sim. Eu não conhecia Jesus na intimidade. Eu conhecia Jesus de ouvir falar. Hoje meus olhos viram Jesus. E Jesus falou para mim, você só permanece na minha palavra, o resto eu faço. Permanecer na palavra é dizer não para sentimentalismo,
não para a alma. E olha, uma coisa que a irmã Adelina falou, eu gosto muito de Coríntios 13, mas o dia que eu li assim, ó, o amor não arde em ciúme. Eu falei, então, eu não amo. Eu tinha um ciúme do meu marido, meu Deus, eu ficava olhando para ver onde o olho dele trava e eu olhava. E se por acaso, coitado, quando eu olhasse, estava passando um avião, você olhou, você me desrespeitou. Bem, mas eu nem vi. Muitas vezes ele não tinha visto mesmo. Aí ele olhava porque eu chamei a atenção dele. A mulher tola. Agora, hoje eu sou esperta. Falo, bem, olha que avião. Ele olha, é bonita mesmo. Não tem mais prisão. Foi para a liberdade no nosso casamento que Cristo nos libertou. Irmã, mas eu não confio nele. Não confia nele, não confia no homem. Confia em Deus. Confia em Deus. Confia que Ele cuida do teu marido. Ele não vai deixar teu marido te trair, nem mesmo que isso acontecer, Ele traz ele de volta bem melhor do que ele foi. Deus, mesmo aquele osso morto, aquele casamento que estavam divorciados, que nem eu peguei muitos casais, divorciados, casaram de novo. Porque descobriram que sem Jesus, sem mim, nada podeis fazer. Mas com Ele, tudo. O que é? Era osso seco. O que é hoje? Que vale? Qual é o vale que a gente está olhando? Olha para o vale da vida. Levanta os olhos para os montes. É muito problema? Da onde que me vem socorro? Eu vou sentar e falar. Meu socorro vem de ti. Sabe por quê? O Senhor fez o céu, o Senhor fez a terra, o Senhor me fez. O Senhor não dorme, o Senhor não cochila. O Senhor trabalha para mim enquanto eu durmo. Gente, esse descanso que eu ainda não aprendi totalmente. Mas o pouco que eu tenho aprendido, sabe? Desprendimento de dinheiro, desprendimento de tudo. O irmão Bernardo fala, dízimo é da lei. Dá licença se eu falar isso, porque... Dízimo é da lei. Dízimo é da lei mesmo. Pois o judeu é pão duro. Ele dava 10%. Sabe o que Deus me ensinou? Disse assim para mim, a oferta. O que Paulo falava para a igreja? Prepara a oferta antes de eu chegar, para os irmãos não ficarem constrangidos. A gente não pode fazer isso na frente do irmão Bernardo. Eu já vi quanto sofrimento quando alguém faz isso, põe uma caixa na frente e o irmão Bernardo... Gente, ele sofre. Eu sinto porque eu senti a dor dele. Eu tenho uma alma velha de guerra que nem ele tem também. E às vezes a gente sofre. Mas olha, meus irmãos, eu aprendi a ouvir a voz do Espírito. Dai. Você mostra que você depende de Deus quando você não depende do dinheiro que você tem no banco, do dinheiro que você tem para receber. Eu estava compartilhando com a Sandra hoje de manhã. Eu recebi uma oferta de um X. E a pessoa me deu, a pessoa está aqui, ela sabe de quem eu estou falando. Com a intenção de eu vir para cá. E Deus me disse assim, pega essa oferta e deposita para fulano. Ai, se fosse um tempo atrás. Eu, hein? Vou viajar, eu ganhei. Que negócio é esse, Jesus? O senhor não quer que eu tire férias, não? Fui lá e depositei. Sabe quanto que Deus mandou? 3 dias depois? 3 vezes o valor. Sabe com quem? Com a mesma pessoa. Para mim saber que foi ele. A pessoa falou, eu tive que lutar, porque Deus mandou e o diabo não queria que eu te desse. Por que eu estou falando isso? Porque nós não precisamos de dinheiro. Nós precisamos de Deus. Mas a gente esquece que a gente tem que dar aquilo que Deus deu. Onde você está sendo alimentado, ajuda, gente. O ministério aqui precisa. O irmão Bernardo não fala, porque ele depende de Deus. Mas a gente tem um ministério, tem funcionários que são registrados, tem uma... Precisa comprar papel, tinta, eu sei lá. O meu livro lá, eu sei quanto que custou lá para a livraria, para a editora, porque eles falaram, fica caríssimo. O livro lá, pequeno, é vendido por R$50. Então, além de comprar para evangelizar, começa a mostrar para Deus que você é desprendida. Sabe? Nós vamos deixar uma caixinha ali no canto, para quem quiser, sem o Bernardo saber. Deus me tocou para eu pôr a minha oferta lá. Eu mando no mês, mas Deus me tocou. Você vai falar, seja a primeira a fazer, senão é hipocrisia. Então, eu vou colocar a minha oferta lá. E se vocês sentirem isso no coração, vocês estão falando para Deus, sim, Senhor,
Eu te amo mais do que ao dinheiro, mais do que tudo, porque tu me amastes primeiro. E eu vou começar a ser praticante mesmo da tua palavra, não apenas ouvinte, que eu vou esquecer. Eu vou sair daqui, vou amar meu marido, vou amar meus filhos. Primeiro lugar são eles mesmo, que nem a Sandra falou, eu entendo isso. Sabe? Porque muitas vezes eu fiquei na igreja em primeiro lugar, estava perdendo meus filhos para o mundo, meus netos para o mundo. Hoje meu netinho falou assim para mim: ô vó, eu vou viajar de avião, ele tem 4 anos. Eu falei: ai, que bom. Ô vó, eu vou... Passou um avião. Eu vou lá em cima no céu. Eu falei: vai. Ô vó, eu posso conversar com Jesus? Eu falei assim: por quê? Não, porque a minha mãe falou que ele está lá no céu, que ele está sentado, mas que ele vê a gente aqui. Eu falei: não, mas o avião não vai até onde ele está. Mas eu posso pedir para o piloto, ele me leva, uai. Então, essa simplicidade de criança, não deixa sair, não deixa essa criança ficar dentro da gente. Eu começo a rir, às vezes, das coisas que, sabe, atropelado a gente faz. Não entro em condenação, não. Hoje mesmo alguém falou assim para mim. Eu perguntei que dia que era, né? Ela falou assim para mim: ó, escuta, a minha mãe começou assim, o médico falou de Alzheimer. Eu falei: tá amarrado o Alzheimer, com os diabos, capetada, tudo. E eu quase morro de rir. Antigamente, se eu esquecesse alguma coisa, eu não me perdoava. Pensava mesmo: será que o Alzheimer não começa assim? Será que a esclerose não começa assim? Eu fico olhando para minha mãe, ficava olhando: será que minha mãe vai esclerosar? Porque se ela esclerosar, eu também vou. Não. Não. Eu podia antes de ter Jesus. Mas agora eu tenho Jesus. Toda maldição foi cancelada. Não vem nada. Pode vir. Porque se vier doença, é para Deus mostrar a glória dele, porque ele cura sem eu precisar do médico. Eu tenho o médico dos médicos. Eu passei momentos difíceis e achei que vou passar ainda. Mas cada vez que eu passo por uma tribulação e permaneço na palavra, minha fé é aumentada. Eu posso falar, que nem Jó. Eu sei em quem eu tenho crido. O meu Redentor vive e eu tenho visto ele na minha carne. Na minha carne, ele tem operado na minha casa, transformando todo o caos da minha casa que estava. Eu tenho visto meus filhos chegar e falar: mãe, ai, como é gostoso. Ai, mãe, graças a Deus. Ai, que delícia eles falarem isso. Tanto que eu queria quando eu era pastora. Ai, vai à igreja, você vai para o inferno, vai para a escola bíblica. Olha, você está no mundo. Jesus vai voltar, você vai lá queimar no fogo do inferno. Lá você vai gemer, chorar, o fogo não vai apagar. Você não vai parar de gemer. Nunca consegui nada. Quando eu parei de falar e eles começaram a ver Jesus vivendo, hoje eles chegam: ô mãe, deixa eu te contar uma bênção. Ô mãe, deixa eu te contar. Vai acabar, viu, irmãos? O tempo de desgraça, o tempo de falar. Tem um tempo de refrigério. Sabe que nem aquele povo de Israel falou: Senhor, quando o Senhor nos libertou, nós ficamos como quem sonha. Eu estou vivendo esse como quem sonha. Hoje, que nada mais tem importância para mim, vem editor atrás. Televisão não tem mais importância, nem jornal. Quis tanto quando eu era mais nova, agora não quero mais. Eu busquei o reino de Deus em primeiro lugar, está todo mundo correndo atrás. É isso que Deus faz. Ele ama cada um de nós aqui. Se nós estamos aqui nessa tarde, que a gente podia estar na hidromassagem, que a gente podia... Não é errado também estar na piscina. É porque Ele queria dizer para cada um de nós aqui: filha, eu te amo, eu te remi. Eu te conheci antes de você ser formada no ventre da tua mãe. Vá, filha, dê fruto. Começa na sua casa. Você vai ver a obra grande que eu faço à volta. Obrigada, falei demais. Obrigada, minha irmã. Mas então, o que é que acontece, minhas irmãs? Quando há um problema, vamos buscar em nós, diante do Senhor, a solução. Vamos ter a maior consideração possível com os nossos maridos, porque eles têm direito a isso. São filhos de Deus como nós. Não vamos ficar olhando para trás, falando: o meu marido fazia isso e Deus curou e ele agora não faz mais. Ele fazia assim comigo. Já era, já foi, já deixou de fazer, para que lembrar? Num lugar que nós fomos, uma irmã começou a contar o que o marido fazia e deixou de fazer. Quando terminou, um irmão procurou a mim, meu marido, e disse assim: olha, se a minha mulher pegar um microfone e falar aquilo de mim, vocês vão ter que ir no quarto, que eu vou dar uns tapas nela.
Aí nós fomos conversar com ele, acalmar. Falei, não, meu irmão, não considere assim. Considere que aquela irmã ainda está sendo tratada. E louve a Deus, porque o marido dela já tem paciência para ouvir ela apontar os defeitos e não achar ruim com ela. Ele já foi mudado, e ela também será. Vamos fazer isso. Né? Foi um prazer muito grande ter vocês aqui. Né? Eu gostaria, por favor, que o irmão Adilson encerre agora para nós com uma oração. Tá? E que continuemos aqui por mais amanhã, com bastante alegria e bastante prazer. Muito obrigada. Amém. Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço por os momentos tão preciosos, maravilhosos que nos tem reservado nesses dias, e que o Senhor possa dar no entendimento de cada serva tua aqui, Senhor, e no nosso coração, o espírito de sabedoria e de revelação para conhecer verdadeiramente tudo aquilo que o Senhor nos tem dado como graça e riqueza através da tua verdade, para que possamos, dessa forma, conduzir as nossas vidas, os nossos lares e famílias dentro do teu propósito, segundo os princípios que tu estabeleceu para que sejamos bem-sucedidos, prósperos e abençoados em tudo na nossa vida, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.